Olá, meus amigos do DIP, do nosso canal do YouTube Direito Público. Eu quero cumprimentar todos vocês que me acompanham por este canal, agradecer você que ainda não está inscrito, mas tem acompanhado os nossos vídeos e pedir para você se inscrever no nosso canal para que o nosso grupo cresça a cada dia e siga mais forte sempre, tá certo? Isso fortalece o nosso grupo e aumenta a nossa vontade mais ainda de poder trazer matérias importantes sobre direito público para todos vocês. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero cumprimentar um advogado, um grande amigo, conterrâneo, que advoga hoje em Brasília, que é o Dr. Dionísio Pinto Cariello, pelo lançamento do seu livro, que faz destaque no seu título sobre Shop Center, Relação Jurídica entre Empreendedor e Lojista, da editora Dialética. Ele está sendo, estou vendo uma matéria agora no site da OAB de Minas Gerais, com destaque sobre o seu trabalho, falando sobre o livro. Então você que atua nesta área do Shop Center, relação jurídica entre empreendedor e lojista, vale a pena adquirir uma obra desta. É um advogado dedicado, é um advogado novo, mas muito competente e experiente, que está trazendo uma matéria até inovadora para vocês que atuam nesta área. Então fica aqui meus cumprimentos ao Dionísio Pinto Cariello, ao seu pai Ronaldo, que nós chamamos aqui carinhosamente de Pardeco, né? Que deve estar vibrando com o livro do seu filho, e espero, Dionísio, que você tenha muito sucesso. O Dionísio, que é inscrito aqui na subseção, na 108ª subseção da OAB de Carmo de Rio Claro, Minas Gerais, e que venha brilhantar aí o nosso grupo com esse livro. Então eu cumprimento a ele e espero sucesso aí no lançamento deste livro e que outros livros depois sejam também publicados, porque você tem conhecimento e você tem muito a nos ensinar e trazer para o nosso público, para o nosso meio jurídico, para nós que atuamos nesta área do direito. Muito bem, eu quero falar para vocês hoje, já entrando no nosso tema, sobre uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, do dia 12 de março, em que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou constitucional alguns dispositivos da Lei Complementar 173 de 2020, que havia sido questionado por alguns partidos políticos perante a nossa Suprema Corte. Então eu quero falar para vocês hoje sobre essa decisão. Antes eu quero fazer um introito sobre essa lei, que eu já gravei alguns vídeos falando sobre a Lei Complementar 173 de 2020, teci várias críticas em relação à lei, principalmente sobre a sua inconstitucionalidade, que eu entendo que ela se verifica nessa norma legal, mas que o Supremo agora veio e disse que ela é constitucional. Apesar da decisão, eu não concordo, nós temos que obedecer, é lógico que é uma decisão, mas continuo com o meu entendimento que, para mim, no meu modo de ver, no meu simples modo de ver, ela é uma norma inconstitucional pelos motivos que nós falaremos aqui agora. Essa lei complementar, 173, foi a lei que criou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, ao Covid-19, e que veio também alterar a Lei 101 do ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei foi uma lei editada em caráter excepcional, de uma forma muito rápida, no dia 27 de maio de 2020, que entrou em vigor, foi publicada no dia seguinte, no dia 28 de maio de 2020, que veio trazer várias restrições aí na administração pública, inclusive, no meu modo de pensar, prejudicando de forma severa os servidores públicos, mais uma vez, que já são tão sacrificados no dia a dia, no decorrer do ano, dos mandatos, né, em que eles trabalham. Vários partidos políticos, assim que essa lei foi publicada, ingressaram com algumas ações diretas de inconstitucionalidade em face dessa lei complementar em alguns pontos que foram destacados nessas ações. Os partidos políticos que ajuizaram foi o PT, através da ADI 6447,
né, ação direta de inconstitucionalidade 6447, o PDT através da EDI 6450, o Podemos através da EDI 6525 e a Rede de Sustentabilidade através da ADI 6442. Quais foram os argumentos adotados por esses partidos políticos em face da alegada inconstitucionalidade desta Lei Complementar 173 de 2020? Primeiro, eles bateram em relação ao artigo 7º dessa lei, na sua primeira parte, em que trouxe algumas alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei 101 de 2000, a Lei Complementar, que veio trazer algumas modificações em relação às despesas com pessoal, aos gastos com pessoal, restringindo aí que fossem tomadas várias medidas, proibindo os gestores públicos de atuar neste ponto. E o mais grave de todos os pontos alegados são aqueles constantes do artigo 8º desta lei complementar, que este sim aqui atingiu de forma muito drástica os direitos dos servidores públicos, tanto a nível federal, como estadual, como municipal. Trouxe aí várias restrições e proibições a serem obedecidas pelos chefes dos poderes executivos até o dia 31 de dezembro deste ano, e a lei é de maio do ano passado. Então ela já está vigorando com todas essas restrições que devem ser obedecidas aí pelo presidente da República, pelos governadores de estado e pelos prefeitos municipal. Estas medidas tomadas ou constantes da lei têm uma relação direta com o que nós chamamos de regime jurídico dos servidores e, por isso, só poderiam ser editadas por cada chefe do ente correspondente. Ou seja, o presidente da República editaria essa lei traçando as alterações que ele entender conveniente em relação aos servidores federais, os governadores do estado poderiam ter editado uma lei nesse sentido, tratando dos seus servidores estaduais, e os prefeitos também tratando da matéria em relação aos seus servidores municipais, e não da forma como foi feita. Uma lei que teve origem no Senado e que trouxe alteração a todos os poderes executivos em relação ao seu funcionalismo, invadindo aí a norma constitucional, que nós chamamos de uma norma que precisa, ser respeitado, é uma norma principal constante da Constituição, que diz respeito na independência e na harmonia dos poderes. Os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. É o que está previsto no artigo 2º da nossa Carta Magna Federal. Então isso aí foi, a meu ver, ferido. Houve uma invasão de um poder legislativo ditando norma para serem obedecida nos 3 níveis do poder executivo, o que é lamentável. Isso foi alegado nessas ADINs pelos partidos políticos, que é o que nós chamamos considerado no nosso meio jurídico, como aquele vício de iniciativa, ou seja, a iniciativa do projeto já começou errada, partindo do Senado, sendo que ela deveria partir dos chefes dos poderes executivos. Essa lei, ela veio trazer lesão aos direitos adquiridos dos servidores, como eu vou demonstrar para vocês logo a seguir. Então, os servidores tiveram os seus direitos, vamos dizer assim, já adquiridos, frontalmente feridos. Por exemplo, proibiu-se nesta lei que se fizesse reajustes ou que se dessem aumentos nos vencimentos dos servidores públicos até o dia 31 de dezembro de 21. E aqui eu quero chamar a atenção, porque ficou permitido, aí quando a gente fala em reajuste e aumento, que se faça a recomposição da perda inflacionária, que isso aí já é uma previsão constitucional, o que é feito anualmente. Então, todo ano se faz a revisão da remuneração do servidor ou do vencimento, baseado na inflação registrada nos últimos 12 meses. Tem entes públicos que já fizeram esses aumentos em janeiro, tem outros que vão fazer agora em março ou estão fazendo, e outros em maio. Isso não tem problema algum, desde que este reajuste, vamos chamar de reajuste, que é feito no vencimento, seja dentro da inflação, não pode passar nada,
porque se qualquer reajuste que eu faça além da inflação, eu estou dando um aumento real, já falei para vocês em outros vídeos, e isso esta lei proibiu, mas deixou que se fizesse a recomposição dessa perda. E tem que ser baseado no IPCA, né, no Índice Nacional de Preço ao Consumidor, não pode ser por outro índice. Então você que vai reajustar o vencimento aí dos seus servidores, use o IPCA. Neste mês de março, eu estive observando, o IPCA foi de 5,20%. Então, todos os entes públicos que têm a data base de reajuste no mês de março, os reajustes têm que ser na faixa de 5,20%. Se eu puser 6,20%, está errado, não pode, porque eu estou dando 1% de aumento real. O que se permite é só a inflação. Então, houve a proibição desses aumentos, e isso não poderia ocorrer, porque só pode o chefe do executivo fazer isso, né? Então, não pode se vir uma norma de cima para servir para o seu município aí cumprir. Isso é lamentável. Houve também, nessa lei 173 de 2020, o congelamento da contagem do tempo de serviço para fins adicionais. Isso é uma aberração. Isso aí não pode tirar esse direito que já é adquirido, essa contagem vem sendo feita a cada ano, é uma conquista que o servidor tem para melhorar o seu adicional. Então, nesse período deste ano de 2021, ficará suspensa essa contagem. Só passa a contar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o que é lamentável e que o Supremo Tribunal Federal entendeu que está correto. Esta lei proibiu também a criação de cargos, de empregos ou funções que provoquem aumento de despesa, ou seja, uma atribuição que era exclusiva do chefe do Poder Executivo foi imposta goela abaixo por uma lei que veio lá do Senado e que está aqui devendo ser cumprida por todos nós. Também proibiu-se a alteração da estrutura administrativa de qualquer administração pública, federal, estadual ou municipal, que implique aumento de despesa. O Supremo, nessa decisão, proferida no dia 12 de março, entendeu que está tudo bem, que isso aí é legal, não tem nada de inconstitucional. Proibiu-se também, nesta lei, que se aumentasse gasto pessoal no final do mandato de gestores públicos. Isso aí a própria lei de responsabilidade já tratava disso, nos 180 dias anteriores ao pleito. Também não pode se conceder aumento de uma vantagem, de um auxílio ao servidor, não se pode criar nada disso, porque ficou proibida. Proibido também a admissão e contratação de pessoal, ressalvados alguns cargos que a lei traz, como a reposição dos cargos comissionados. Tudo isso foi considerado como legal pelo Supremo Tribunal Federal, que está inserido na Lei Complementar 173 de 2020. Esta lei também limitou a realização de concursos públicos, que é uma aberração. Isso compete, repito, aos chefes do Poder Executivo de cada ente. Cabe ao prefeito municipal cuidar dos seus servidores, abrir os concursos na data que ele queira, dar os aumentos que ele entender conveniente, dentro daqueles limites que ele tem que respeitar, pela lei de responsabilidade fiscal. Nada disso foi obedecido e o Supremo Tribunal Federal veio, mais uma vez, a meu ver, trazer uma grande decepção para o nosso meio jurídico, para nós que militamos na área, porque entendemos isso como sendo inconstitucional, assim como os partidos políticos, como eu já disse, foram atrás do Supremo pedir para que reconhecesse a inconstitucionalidade disso. Vários outros doutrinadores também já opinaram a esse respeito e ficamos todos vencidos. Eu, porém, não convencido. Volto a repetir que é uma norma legal, é uma decisão, tem que ser seguida, obviamente, vamos seguir esse trilho, mas no meu entendimento eu entendo que está tudo errado. Essa decisão ela foi unânime, como eu disse, era do dia 12 de março, foi através de um julgamento virtual. Essa matéria eu tirei do site do próprio Supremo Tribunal Federal, que eu estou trazendo para vocês. Não existe a publicação do acordo ainda, que trilhou nesse sentido, tá certo? O relator dessa decisão foi o ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes, cujo voto foi seguido na íntegra pelos demais pares que compõem a Corte Suprema Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. E eu destaquei alguns pontos aqui do voto do ministro, onde ele
ele foi rejeitando os argumentos dos partidos políticos sobre as seguintes alegações. Vou ler para vocês aqui. Segundo o ministro, as regras questionadas pelos partidos políticos não versam sobre o regime jurídico, mas sobre a organização financeira dos entes federados, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Então, está tudo bem no regime jurídico, mas, mais uma vez, quem paga o pato é o servidor público. Isso não resta dúvida. Outro segundo ponto colocado é que a situação vivenciada pelos estados e municípios brasileiros, especialmente durante a pandemia, demanda maior atenção em relação aos gastos públicos. Olha, já temos leis que limitam os gastos públicos, já temos uma lei de responsabilidade fiscal que é muito boa, veio controlar aí, botar uma barreira ao excesso de gastos. Não precisava desta lei abusiva, a meu ver, trazer essas restrições todas. Também, de acordo com o ministro, não há redução do valor da remuneração. Olha, não há como, se vai parar a contagem, por exemplo, do tempo de serviço para fins de concessão de anuênio. Isso não vai reduzir a remuneração do servidor? Lógico que vai. Isso fere um princípio constitucional da irredutibilidade do salário de qualquer trabalhador brasileiro. Então, a meu ver, o ministro está totalmente equivocado. Ele diz o seguinte: não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, nem a ofensa ao direito adquirido, pois a lei apenas proibiu temporariamente o aumento de despesas com pessoal, buscando a manutenção do equilíbrio fiscal. Para mim é um absurdo. Houve redução, sim, feriu o princípio constitucional da irredutibilidade dos salários. Não quer dizer que não houve ofensa ao direito adquirido, porque houve, é um direito adquirido já previsto em legislação própria, tanto federal como estadual e municipal, dizendo que a cada tantos anos o servidor tem X% de direito em relação ao anuênio, por exemplo, a um quinquênio. Então isso tem que ser contado. No momento que eu paraliso essa contagem, eu estou ferindo o direito adquirido dos servidores, eu estou reduzindo a sua remuneração de uma forma brutal, totalmente em desconformidade com esta decisão do ministro, que eu respeito muito, mas que desta vez aqui, para mim, errou. E o pior, foi acompanhado na íntegra o seu voto pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa decisão do Supremo, que é uma decisão recente, e é uma decisão que interessa muito para vocês que estão aí lidando no dia a dia, que estavam esperando a notícia em relação a isso, e você que é assessor jurídico de prefeitura, de câmara, que passa a observar isso aí, que esta lei é constitucional. E eu tenho recebido muitas consultas de colegas, de servidores públicos, se nesse ano poderia fazer o reajuste da inflação, é um termo que se usa, e na verdade é a recomposição da perda inflacionária. Isso não é reajuste, não é aumento. Eu estou repondo ao servidor aquilo que o valor do seu vencimento ficou defasado no período de um ano. Então isso aí, a lei continua valendo, pode ser feito, desde que seja baseado no IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, não por outro índice, tá certo? E que não ultrapasse esse limite, porque senão você estaria dando um aumento real que está proibido por lei. Assim eu encerro mais esse vídeo de hoje, agradecendo mais uma vez você que me acompanhou, você que está me assistindo pela primeira vez. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com os colegas advogados, tá certo? Com os professores, com os servidores públicos, para que possam observar esta decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que estamos aí aguardando a sua publicação para termos ciência a todo o conteúdo dessa matéria. Mas o que eu disse aqui está correto, tanto é que foi extraído essa matéria, que eu estou dizendo para vocês, do site do Supremo Tribunal Federal. Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.